Um velho conhecido da casa, Moré Ventura, aparece novamente por aqui e ele comenta como é viver o Pêssar nos dias modernos. É sempre uma alegria lhe receber em nosso programa, Moré. Seja muito bem-vindo novamente. É com você. E aí, galera do Mosaico? Beleza? Quero trocar uma ideia com você sobre Pêssar, a festa da época em que nós estamos agora. E essa ideia que eu quero falar para vocês me surgiu na cabeça na semana passada, quando eu fui participar de um programa de rádio para falar justamente sobre Pêssar. Eu estava pensando assim, que aspecto principal que eu vou enfocar? Acordei 7 da manhã, fui pegar o metrô, e aí, sem saber, eu já estava começando a receber uma lição a partir da qual eu teria o enfoque daquilo que eu falaria sobre Pêssar. E como é que foi essa lição? Bom, você chega no metrô nessa hora, num passo, galera, vamos dizer assim, um passo a cada 2 segundos. Por quê? Porque você está com uma multidão de pessoas e todos andando super devagar. Aí, de repente, você começa a olhar para os lados e você começa a analisar a feição, a aparência das pessoas. E estão quase todos cabisbaixos, aparentemente tristes e com pouca vontade de ir para onde estão indo. Galera, naquele momento eu falei, pô, isso aqui está parecendo muito mais uma marcha fúnebre do que pessoas indo para o seu trabalho. Aí, quando eu sentei no metrô, no meio daquele aperto, eu lembrei de um versículo da Torá, que está aqui. Vayeanhu bnei Israel min ha'avodah. E gemeu o povo de Israel por causa do trabalho, gemeu. Vaizaku, e gritaram. Vatal shavatam ela Elohim min ha'avodah. E subiram os seus gritos, os seus lamentos por causa daquele trabalho forçado. Então, como é que começa o processo de redenção do povo? Começa com o gemido do povo e com os gritos do povo. A partir do momento que o povo começa a questionar, a partir do momento que o povo começa a demonstrar que aquilo ali está errado, a partir do momento que o povo começa a se manifestar, então isso desencadeia o processo de redenção. E depois está escrito, e se recordou o Eterno daquilo que havia prometido para Abraham, Yitzhak, Jacó, Abrão, Isaac e Jacó, de libertar o seu povo. Aí quando eu cheguei na rádio eu falei justamente isso. Eu falei que um dos maiores ensinamentos de Pêssar para os nossos dias é esse. Quantas coisas estão nos oprimindo? Oprimindo nosso espírito, oprimindo nossos ideais, oprimindo nossas maiores emoções hoje em dia. Muitas coisas estão fazendo com que a gente não consiga viver livremente o que nós temos de melhor. Quantas vezes as pessoas hoje em dia falam, eu te amo? Quantas vezes as pessoas hoje em dia que estão com vontade de fazer alguma coisa relacionada à justiça social não deixam de fazer algum trabalho voluntário por preguiça? Quantas vezes as pessoas deixam de criar porque simplesmente querem ficar na frente de um programa de televisão assistindo horas e horas alguém falando um monte de coisas que não mexem com sua essência? Então, a minha grande mensagem naquele dia e nesse momento para vocês também, meus queridos, é o seguinte. O primeiro passo para a libertação é gritar. Tá ruim? Grita. Tá insatisfeito? Berra. Assume, manifesta. E depois disso, por vias internas e também externas, o processo de redenção começa a vir. Galera, vamos caminhar em direção à liberdade interna que traz a revelação daquilo que nós temos de maior. Um abraço para você.